Capítulo 488, Plano para os 100 cadáveres. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, YONGQC, Bru. Manhã do dia seguinte. Todos os túmulos estavam completamente vazios. Na área da Terra Proibida, restaram apenas grandes buracos, lama e um ar pútrido. Humano e gato guardaram suas ferramentas e deram um grande sorriso. A expressão do líder de templo, que se manteve observando, mudou da falta de vontade ao choque, então da inveja e ao ciúme, até que no final, ele acabou se acostumando. 100 esqueletos. Ah! São 100 esqueletos cadavéricos de lordes verdadeiros perfeitamente preservados. Além disso, sob a influência dos caixões de pedra de cristal negro e místico e do poder especial da Terra Proibida, toda a aura neles não se dissipou. O líder de templo gritou internamente, se sentindo infeliz por não ser a pessoa a obter tudo isso. Mesmo sabendo que havia 100 corpos de lordes verdadeiros na Terra Proibida dos 100 túmulos, quais eram itens sagrados do Dao da necromancia para o refino de cadáveres, ele não teve a capacidade de levá-los. Mas agora, uma criança e um gato, como ladrões de túmulos, desavergonhadamente escavaram a fonte do poder da Terra Proibida dos 100 túmulos e surrupiaram tudo. Nada mal, nada mal. Pequeno gato ladrão, desta vez você fez uma grande contribuição. O rosto de Zhao Feng corou de emoção. Uma vez que esses 100 esqueletos de lordes verdadeiros fossem refinados, ele teria um exército inteiro de lordes verdadeiros zumbis. Qualquer pessoa que detivesse tal poder, varrer países fortes e grandes forças seria como brincadeira de criança. E destruir país grande não seria uma tarefa difícil. Claro, não seria uma tarefa fácil refinar todos esses esqueletos em cadáveres marionetes. Além do que, esses esqueletos eram apenas a principal matéria-prima, ainda faltava os valiosos materiais auxiliares. Além disso, a quantidade de tempo e energia necessária seria extremamente grande. Apesar de Zhao Feng possuir os 2 cadáveres venenosos prata escuro, ele os conseguiu roubando. De fato, é um longo processo refinar e cultivar um cadáver do zero para o reino espiritual verdadeiro. Bem, sou capaz de controlar alguns cadáveres, mas não sou um especialista. Mas tentar refinar 100 deles que, cada um está no rank lord verdadeiro, receio que... Zhao Feng caiu em pensamento por um instante, então seus olhos se moveram para o líder de templo, qual sentiu um frio na espinha. Momentos depois. Esta magnífica tarefa será dada a você. Zhao Feng, cheio de expectativas, sorriu e deu um tapinha no ombro do líder de templo. O líder de templo esqueleto estremeceu e seus ossos quase caíram novamente. Embora todos esses esqueletos tenham a base de um lorde verdadeiro, refinar qualquer um deles exigirá uma tonelada de esforço e energia. O líder de templo queria chorar. Ele sentiu que Zhao Feng o estava usando como burro de carga. No entanto, como agora ele era escravo de Zhao Feng, para sua sobrevivência, ele teve que obedecer. Zhao Feng segurou o talão de conta dos 10.000 fantasmas e fundiu sua consciência nela. O ambiente dentro do talão de conta era úmido e frio, de terras negras, envolta por uma névoa fantasmagórica e sombria. 2 cadáveres venenosos prata escura estavam alocados em um canto, refinando o que de morte e cadavérico dentro do talão de conta. Depois de serem postos no talão de contas, as poderosas auras e almas dos 100 esqueletos do rank lord verdadeiro começaram a mudar. Parece que o talão de conta dos 10.000 fantasmas tem um poder misterioso que é extremamente adequado para o fortalecimento e o crescimento de cadáveres e fantasmas. Zhao Feng não fez muitas pesquisas sobre o talão de contas dos 10.000 fantasmas, afinal, suas principais habilidades eram a linhagem ocular e a herança do Imperador do Vento e Relâmpago. Ele apenas tinha interesse pelo Dao da necromancia. Olhando para o talão de conta, mesmo se Zhao Feng não optasse pelo refinamento, esses 100 esqueletos do rank lord verdadeiro, automaticamente se transformariam em zumbis, podendo ser em 1 ou 2 anos, talvez até em 10 ou dezenas de anos.
Vários dias depois, País Forte Dragão de Ferro. Em um castelo quase coberto pela areia no meio do deserto desolado. Neste momento, o enorme castelo já se tornou ruínas e o covil da Aliança Dragão de Ferro estava completamente destruído. Além do líder de Templo Esqueleto, os altos escalões da Aliança Dragão de Ferro foram capturados ou mortos e, aqueles que conseguiram escapar, não foram suficientes para fazer nada. Embora mais de 10 dias já se passaram, ainda havia muitos especialistas presentes no castelo. O velho Su, a anciã Bai, Kang Yui, Lin Tong e a companhia ainda estavam todos ali. Talvez eles estivessem esperando pelo retorno do líder de Templo Esqueleto ou até estivessem esperando algo mais. Aquele Zhao Feng foi sozinho perseguir um membro do alto escalão da seita demoníaca Lua Escarlate. A situação provavelmente pode não ser muito boa. Lin Tong olhou para fora enquanto murmurava para si mesmo. Em seu coração, ele realmente admirava Zhao Feng, tanto em força quanto coragem, mas ele esperava que este fosse morto para então recuperar sua liberdade. Mas ele sabia que essa probabilidade não era muito alta. Os poderes da alma e ocular de Zhao Feng eram algo que ele só podia admirar. Tal jovem havia se tornado um gênio incomparável e, quando retornou à área da nuvem, ele dominou tudo. Já faz mais de 10 dias e nada de notícias. O velho Su estava preocupado. Ninguém concordou com a escolha de Zhao Feng em perseguir sozinho o líder de Templo Esqueleto. Embora a seita demoníaca Lua Escarlate tivesse sido destruída, eles ainda eram formidáveis. Quem sabia quantos métodos um líder de templo tinha na manga? Velho Su, você não precisa se preocupar demais, Zhao Feng não é uma pessoa imprudente. Para ele perseguir sozinho o líder de templo, ele deve ter algo em que confiar. A anciã Bai sorriu fracamente. Ela realmente não se importava muito com a vida ou morte de Zhao Feng, mas ela estava pensando em que tipo de movimento mortal Zhao Feng conseguiu após retornar da herança desconhecida. Nesta mesma noite, um feixe de vento e relâmpago desceu céu abaixo, entrando no castelo. Estou de volta. Ondulações de vento e relâmpago se espalharam pelo castelo. O velho Su e companhia sentiram um ligeiro formigamento, mas era algo incomumente confortável. Todos ficaram chocados quando seus olhares caíram em um jovem de cabelos azuis não muito longe. Graças a Deus você retornou. Isso é bom. O velho Su ficou aliviado e muitas pessoas soltaram um longo suspiro. Ninguém estava esperançoso de que Zhao Feng realmente conseguisse matar o líder de Templo Esqueleto. E já era uma meia surpresa que ele pudesse voltar vivo. Além disso, Zhao Feng não parecia estar ferido, apenas um pouco cansado. Líder de divisão, você finalmente voltou. Nós estávamos preocupados com você. Jie e Jiang Sanfeng apareceram do outro lado do castelo. Antes, quando Zhao Feng usou o óleo dos céus, ele veio direto para o castelo, deixando os dois para trás. E quando estes dois chegaram, a batalha já tinha acabado e Zhao Feng havia saído. Depois de perguntar ao redor, eles ficaram chocados e com medo quando descobriram que Zhao Feng saiu sozinho em perseguição ao líder de Templo Esqueleto. Muitas pessoas nem mesmo queriam bater de frente com um líder de templo, e você foi atrás de perseguindo sozinho. No entanto, neste momento, Zhao Feng retornou sã e salvo, o que fez todos suspirarem aliviados. Isso incluía Lin Tong, qual suspirou amargamente, já que ele não conseguiu escapar do destino de ser escravo de Zhao Feng. A anciã Bai olhou para Zhao Feng com uma expressão complexa. Ela achava que, mesmo que Zhao Feng não fosse capaz de matar o líder de templo, ele pelo menos receberia algum ferimento, mas inesperadamente ele retornou completamente bem. Neste momento, todos olharam ansiosamente curiosos para Zhao Feng. Qual foi o resultado? Zhao Feng, você conseguiu alcançar o líder de Templo Esqueleto. Curiosa, a anciã Bai perguntou. Todos, incluindo o velho Su,
Kang Yui, Lin Tong e os dois do país Grande Domo, estavam muito focados nessa questão. Se eu o alcancei. Zhao Feng ficou intrigado. Era óbvio pela cena que ninguém acreditou que ele conseguira perseguir e alcançar o líder de templo. Devido à aparência de Zhao Feng, parecia que ele não enfrentou uma batalha de vida ou morte. Parecia mais uma aparência casual, de alguém que saiu para dar um passeio. Senhores, o problema do líder de templo esqueleto já foi resolvido, e a situação da área da nuvem também. Então não há mais perigos ocultos. Em breve estarei partindo. Zhao Feng soltou uma risada despreocupada. Ele se sentiu à vontade e realizado depois de resolver a situação geral da área da nuvem. Além disso, ele teve uma colheita muito além do que poderia ter imaginado depois de retornar à área da nuvem. Ouvindo isso, todos ficaram muito felizes, pareciam estarem infectados pela felicidade de Zhao Feng. A partir de hoje, a Aliança Dragão de Ferro é apenas história. O velho Su, sorridente, batendo palmas. Ele sabia claramente que Zhao Feng não partiria facilmente sem remover toda a crise da área da nuvem. Zhao Feng, você matou o líder de templo esqueleto. Ancian Bai sentiu que algo estava fora de contexto. Zhao Feng não disse a palavra morto, apenas disse resolvido, qual passa a mesma intenção. Ouvindo isso, o olhar de todos se voltou para Zhao Feng mais uma vez. Como é que o problema do líder de templo esqueleto foi resolvido? Ele foi morto? Todos pareciam insatisfeitos com a palavra resolvido e queriam saber os detalhes. Os olhos do velho Su brilharam, sentindo que havia um segredo envolvido. Todos vocês não precisam se preocupar. Embora o líder de templo esqueleto não esteja morto, ele não será mais de qualquer ameaça para a área da nuvem. Ninguém entendeu o sorriso de Zhao Feng. Ele não queria que muitas pessoas soubessem que o líder de templo esqueleto foi capturado por ele, especialmente a Ancian Bai. Ele não está morto? Muitas pessoas estremecerão e uma camada de escuridão cobriu sua felicidade. Alguns do alto escalão da Aliança Matador de Dragões se sentiram desconfortáveis. Embora Zhao Feng tenha enfatizado que não haveria mais ameaças para com a área da nuvem, eles ainda se sentiam desconfortáveis. Durante a Era de Ouro da seita demoníaca Lua Escarlate, uma divisão dela já era o suficiente para acabar com toda a área da nuvem. E agora ainda havia um líder de templo à solta em algum lugar por aí. Lin Tong franziu a testa ao ver o sorriso confiante de Zhao Feng, o que o fez perceber que a situação não era o que todos pensavam que era. No entanto, independentemente de quanto ou como as pessoas lhe perguntavam, Zhao Feng apenas sorria, não dando uma resposta clara. Poderia ser que Zhao Feng perdeu para o líder de templo esqueleto, sendo controlado ou até mesmo assimilado por ele. Uma luz fria brilhou nos olhos da Ancian Bai, mas ela não agiu precipitadamente sem antes confirmar a verdade. Além disso, mesmo com sua força, ela não poderia derrotar Zhao Feng facilmente. A chance era de apenas 50%, isso no melhor das hipóteses. Meio-dia depois, a Ancian Bai, Kang Yui e outros partiram. Em uma sala secreta dentro do castelo, apenas estavam Zhao Feng e o velho Su. Irmão Zhao, qual é a verdadeira situação? Se você sair assim, como é que poderei me sentir à vontade? Velho Su questionou. Você quer saber o paradeiro do líder de templo esqueleto? Isso mesmo. Disse o velho Su rangendo os dentes. Não é ele aí bem ao seu lado? Uma camada de névoa escura se espalhou pela sala. Ouvindo isso, o velho Su não pode deixar de semicerrar os olhos. Em meio à névoa escura, uma familiar silhueta de um esqueleto podia ser vista e, em suas órbitas oculares, duas chamas vermelha escuro cintilavam. Líder. Líder de templo. Esqueleto. Ao ver quem era, o coração do velho Su quase saiu pela boca, se arrepiando todo, quase caindo da cadeira.